Salmo 120, do verso 5 em diante, diz assim: Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Nesse finalzinho do Salmo 120, ele novamente fala da ideia do discurso, das palavras, da fala das pessoas. E aqui ele faz um contraste entre a fala dele, de paz, e a fala dos ímpios, a fala das pessoas más, que é uma fala de guerra. Curiosamente, aqui nessa construção do Salmo 120, há uma palavra, oiá, em hebraico, que justamente é traduzida para o português como ai. Agora vamos voltar ao verso 4, que é o verso que é a metáfora central desse poema, que é o verso que fala do discurso da língua caluniosa como flecha, afiada com fogo destruidor. Essa ideia das palavras serem como fogo destruidor ou serem como flechas não é uma ideia nova, inovadora aqui do Salmo 120. Pelo contrário, é uma imagem, uma metáfora que aparece em outros lugares na Bíblia. Por exemplo, aparece no Salmo 64, aparece também em Jeremias, no capítulo 9, no verso 2, no verso 7, e aparece também no livro de Provérbios. Só para vocês verem, Provérbios capítulo 16, verso 27, diz assim: O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são como fogo devorador. E isso é uma das coisas interessantes não só no Salmo 120, mas em todos os salmos da Bíblia. Os salmistas, eles não são inovadores, extremamente criativos com os usos das metáforas, com os usos das imagens, da imagética de toda a imagética dentro do poema. Porque não é necessário. Eles usam metáforas que já eram conhecidas, eles usam imagens que já eram conhecidas. A ideia deles não está em criar coisas que realmente não existiam antes. Agora, o processo aqui que é interessante é que em todos os salmos existe uma nuance, as metáforas, as ideias são parecidas, mas existe sempre uma nuance. E a nuance do verso 4 é interessante. Lembra que ele constrói a ideia de lábios, ele fala safat, lábios, depois ele fala lashon, uma língua, e aí na metáfora do verso 4, quando ele vai falar que o discurso, né, que a língua caluniosa é como uma flecha afiada com brasas nas pontas, essa palavra afiada, né, flechas afiadas no plural, é a palavra shenunim, que vem de shanan, que significa dente. Olha só que interessante. Então, ele fala de lábios, ele fala de língua, e na metáfora, ao invés de usar a palavra tradicional para afiada, ele usa a palavra shenunim, que tem a ver com dente. Então aí vem a inovação do salmista. Mais uma vez, a gente reforça a mensagem do Salmo 120. Cuide do seu discurso, cuide da sua língua, que ela não seja como um fogo devorador, que ela não destrua a vida das pessoas.